Quando meus pais nomearam meu irmão, o diretor da construtora que eu gerenciei por 10 anos, eu peguei minhas plantas e fui embora. Uma semana depois, eles perderam a licitação milionária que eu liderei. Eu disse: fale com o seu diretor. O silêncio na sala de reuniões era tão denso que eu podia senti-lo pressionando meus tímpanos. Era um silêncio pesado, carregado de expectativas, e todas elas apontavam para mim. Eu ajeitei meus óculos, o gesto automático de alguém que passa mais tempo analisando plantas e planilhas do que pessoas. Meu coração batia num ritmo firme e confiante. Hoje era o dia. Depois de 10 anos de poeira nos sapatos e noites em... Claro, hoje seria o dia em que eu assumiria oficialmente o lugar que construí com minhas próprias mãos. Meu pai, Ricardo, pigarreou no centro da longa mesa de mogno. Ele tinha o ar solene de quem está prestes a fazer um anúncio histórico. Minha mãe, Helena, estava ao seu lado, com um sorriso que parecia ensaiado, seus olhos passando por mim por um segundo antes de se fixarem em um ponto vago na parede. Reunimos todos vocês aqui, começou meu pai, para anunciar uma nova fase na empresa. Uma fase de modernização, de uma nova energia. Após muita deliberação, decidimos que o novo diretor que liderará a construtora será... Ele fez uma pausa dramática. Eu endireitei a coluna, um sorriso discreto se formando em meus lábios. Eu já havia preparado meu discurso de agradecimento. Seria curto, direto e focado no futuro, especialmente no Residencial Aurora, o projeto que era a menina dos meus olhos e a joia da coroa que garantiria nosso domínio no mercado por mais uma década. Meu filho, Mateus. O nome pairou no ar como fumaça tóxica. Mateus. Meu irmão mais novo. O som parecia vir de muito longe, distorcido, como se eu estivesse debaixo d'água. Olhei para o lado e lá estava ele, com o mesmo sorriso bronzeado que trouxe da sua última viagem de meses pela Europa. Um sorriso de quem nunca teve que se preocupar com um prazo ou com o preço do cimento. Ele se levantou, acenando com a cabeça, aceitando os aplausos hesitantes que começaram a pipocar pela sala. Ele não sabia a diferença entre uma viga de sustentação e um pilar decorativo. Eu não senti as lágrimas vindo. Não senti a raiva subir. O que eu senti foi um frio profundo, que começou na boca do estômago e se espalhou por cada veia, congelando meu sangue. Era o frio da clareza. Naquele instante, tudo ficou terrivelmente claro. Os últimos 10 anos passaram como um filme acelerado diante dos meus olhos. Eu me lembrei de como encontrei a empresa. Era um negócio de família, sim, mas um negócio estagnado, empoeirado. Meu pai era um bom engenheiro, mas um péssimo administrador. Eles operavam no vermelho, usando métodos da década passada, presos a uma nostalgia que estava levando a empresa à falência. Eu tinha 20 anos, recém-formada em arquitetura e com uma energia que parecia poder mover montanhas. Eu mergulhei, de cabeça. Implementei softwares de gerenciamento que otimizaram cada processo. Renegociei contratos com fornecedores, cortando custos e aumentando nossa margem de lucro. Passei noites e mais noites no escritório, estudando o mercado, buscando inovações. Eu não apenas gerenciei, eu transformei. Eu dei meu suor, minha saúde e minha juventude para erguer aquele nome de novo, tijolo por tijolo. E o Residencial Aurora era o meu ápice. Não era apenas um condomínio de luxo, era um conceito, um ecossistema autossustentável, com captação de água da chuva, energia solar, materiais reciclados e um design que integrava a natureza à vida urbana. Foram 2 anos da minha vida dedicados exclusivamente àquilo. Eu desenhei cada linha, calculei cada ângulo, selecionei cada material. A licitação para construí-lo valia dezenas de milhões, mas para mim valia muito mais. Valia o reconhecimento, a prova de que todo o meu sacrifício tinha valido a pena. Sangue novo, foi a justificativa que meu pai deu, enquanto Mateus apertava as mãos dos membros do conselho. Uma imagem mais moderna para a empresa. E eu? O que eu era? Um móvel velho que já não combinava com a decoração?
A reunião terminou. As pessoas vieram me cumprimentar, seus olhares cheios de pena. Eu sorri para todos eles, um sorriso que não alcançava meus olhos. Parabenizei meu irmão com um breve aceno de cabeça. Minha mãe tentou me abraçar, mas eu me afastei sutilmente. O toque dela, que antes me confortava, agora parecia queimar. Saí da sala e caminhei pelo corredor que eu mesma projetei. Cada quadro na parede, cada prêmio na estante, tinha meu dedo, meu esforço. Mas eu não sentia mais nada. Era como andar pela casa de um estranho. Naquela noite, eu voltei. O escritório estava escuro e silencioso. O cheiro de café requentado e papel pairava no ar. Sentei-me na minha cadeira, a mesma cadeira onde passei incontáveis madrugadas. Liguei o computador e abri a pasta do Residencial Aurora. Estava tudo ali. As plantas arquitetônicas, os cálculos estruturais, as renderizações em 3D, as planilhas de custos, os contatos dos fornecedores exclusivos que eu consegui. Minha obra-prima. Meu legado. Com uma calma que me assustou, conectei meu drive externo. O processo de transferência foi metódico. Cada clique do mouse era uma despedida. Copiei tudo. Cada arquivo, cada subpasta. Quando a barra de progresso marcou 100%, eu selecionei a pasta original no servidor da empresa. Minha mão pairou sobre o teclado por um instante. Pensei nos meus pais, no meu irmão. Mas a imagem que veio à minha mente foi a dos meus últimos 10 anos. A solidão, o cansaço, a dedicação cega a um sonho que no final não era meu para sonhar. Pressionei delete e depois esvaziei a lixeira. Desliguei o computador, peguei minha bolsa e o drive externo. Dei uma última olhada na sala, que foi meu mundo por uma década. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Eu me senti leve. Na manhã seguinte, minha mesa estaria vazia. E o projeto da vida deles, o futuro milionário da empresa, não passava de uma memória digital no meu bolso. A primeira coisa que notei na manhã seguinte foi a luz do sol. Não o alarme estridente do despertador às 5 da manhã. Nem a lista mental de tarefas que já começava a se formar antes mesmo de eu abrir os olhos, mas a luz suave e dourada que entrava pela fresta da cortina, pintando uma faixa no meu quarto. Eu não via o sol nascer da minha própria janela há anos. Eu sempre já estava no trânsito ou no escritório, com a luz artificial zumbindo sobre a minha cabeça. Sentei-me na cama e o silêncio me envolveu. Não havia urgência. Não havia e-mails para responder, nem telefonemas para fazer. O único som era o da minha própria respiração. Foi uma sensação tão estranha que por um momento pensei que algo estava errado. Então, a lembrança da noite anterior voltou, não como um pesadelo, mas como a chave que abre a porta de uma cela. O drive externo estava na minha mesa de cabeceira, pequeno e discreto, guardando o trabalho da minha vida. Preparei um café sem pressa, saboreando o aroma, o calor da caneca em minhas mãos. Pela primeira vez em 10 anos, eu não estava engolindo-o, o líquido amargo enquanto lia relatórios. Eu estava apenas tomando café. Foi nesse momento de paz que meu celular começou a tocar. O nome na tela era Helena, minha mãe. Deixei tocar até cair na caixa postal. Segundos depois, tocou. De novo. E de novo. Na quarta vez respirei fundo e atendi. Luana, graças a Deus. Onde você está? Por que não está aqui? A sua assistente está em pânico, ninguém sabe de nada. A voz dela era um misto de histeria e acusação. Bom dia, mãe. Eu estou em casa. Respondi, minha voz surpreendentemente. Calma. Em casa? Como assim em casa? Você está doente? Você nunca fica doente. Ricardo está furioso. Ele diz que você está sendo irresponsável. Eu não estou doente. E não se preocupe, eu não sou mais responsabilidade dele. Falei, dando um gole no meu café. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. O que você quer dizer com isso?
Mandei um e-mail para o RH e para o conselho. Às 6 da manhã. É a minha carta de demissão. Tem efeito imediato. O som que ela fez foi um engasgo. Demissão? Luana, que brincadeira é essa? Você não pode se demitir. Esta empresa é a sua vida. É o seu legado. Não, mãe. Eu a corrigi, a frieza na minha voz cortando o ar. Era para ser o meu legado. Mas vocês deixaram bem. Claro, ontem que o legado tem outro nome. Mateus. Ele é o diretor agora, não é? Ele pode cuidar de tudo. Isso não é justo. Fizemos isso pelo bem da empresa, para trazer uma nova energia. Ela tentou argumentar, a voz subindo de tom. Seu irmão te admira. Ele precisa de você, da sua orientação. Eu quase ri. A ironia era tão absurda que chegava a ser cômica. Eles me apunhalaram pelas costas e agora queriam que eu ensinasse o meu substituto a segurar a faca. Ele teve a vida inteira para aprender alguma coisa. Agora ele tem o cargo. Tenho certeza de que ele vai se sair bem com todo o sangue novo. E o carisma dele. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Antes que ela pudesse responder, ouvi a voz do meu pai ao fundo tomando o telefone. Luana, chega de drama. Seja lá qual for o seu problema, você vai entrar no seu carro agora e vir para o escritório para que possamos resolver isso como adultos. A voz dele era a mesma que ele usava para dar ordens aos peões na obra. Autoritária, sem espaço, para discussão. Mas eu não era mais sua funcionária. Não há nada para resolver, pai, eu disse com firmeza. A decisão foi de vocês, e a minha está tomada. Tenham um bom dia. Desliguei antes que ele pudesse gritar mais alguma coisa. Meu coração batia forte. Uma mistura de dor e adrenalina. A traição deles doía. Mas a sensação de tomar as rédeas da minha própria vida era inebriante. Meu celular tocou de novo. Desta vez, era Mateus. Revirei os olhos e atendi. Luana? Que loucura é essa? A mãe está chorando e o pai parece que vai explodir. O que você fez? Ele perguntou, com um tom que misturava confusão e um certo divertimento, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Eu me demiti, Mateus. O quê? Por quê? Por causa de ontem? Ah, qual é, Lu? Não leva para o lado pessoal. São só negócios. Eu ia precisar de você aqui para me ajudar a pegar o jeito das coisas, sabe? Aquela frase foi a gota d'água. A condescendência, a presunção de que eu, depois de ser publicamente humilhada, ainda estaria ali para ser sua babá corporativa. Não, Mateus, eu não sei. E não, eu não vou te ajudar, respondi, o gelo voltando à minha voz. Você queria o cargo, a glória, o título de diretor. Pois bem, agora você tem tudo isso, inclusive as responsabilidades. Bem-vindo ao mundo real. Boa sorte, você vai precisar. Desliguei e, pela primeira vez naquele dia, senti uma pontada de algo que não era frio. Era uma chama quente e feroz se acendendo no meu peito. Eu não havia apenas pego meus projetos de volta. Eu havia pego minha dignidade. Passei o resto do dia colocando meu celular no modo silencioso e fazendo algo que não fazia há uma década. Nada. Assisti a um filme, pedi comida, li um livro. Cada hora que passava sem a pressão esmagadora do trabalho parecia um presente. Eu sabia que a tempestade na empresa estava apenas começando. Eles ainda não sabiam do principal. Ainda não tinham tentado acessar os arquivos do residencial Aurora. Eles ainda não tinham percebido que não perderam apenas uma funcionária. Eles perderam a fundação sobre a qual o futuro da empresa seria construído. E essa percepção, eu sabia, seria muito mais dolorosa do que a minha carta de demissão. A semana que se seguiu à minha demissão foi para mim um borrão de paz e redescoberta. Limpei meu apartamento, reconectei-me com velhos amigos e comecei a desenhar por prazer, algo que não fazia desde a faculdade. Meus pais e meu irmão continuaram ligando, alternando entre súplicas, ameaças e chantagem emocional. Eu simplesmente parei de atender. Deixei que suas vozes desesperadas se perdessem na minha caixa postal. Enquanto eu encontrava meu eixo, o mundo que eu deixei para trás começava a ruir,
E o epicentro do terremoto seria a reunião final com os investidores do Residencial Aurora. Eu sabia que a reunião estava marcada para a quinta-feira. Era o grande dia, o momento de selar o acordo. Mateus, em uma tentativa patética de mostrar que estava no controle, decidiu manter a data. Segundo um e-mail que um antigo colega leal me encaminhou, meu irmão enviou uma nota a todos os envolvidos, dizendo que ele, como o novo rosto da inovação na empresa, conduziria pessoalmente a apresentação. Eu quase senti pena. Quase. Na quinta-feira, sentei-me em um café perto do meu antigo escritório. Eu não precisava estar na sala para saber o que aconteceria. Eu conhecia aqueles investidores. Eram homens e mulheres implacáveis, tubarões do mercado imobiliário que sentiam o cheiro de incerteza a quilômetros de distância. Eles não se impressionavam com ternos caros ou sorrisos bonitos. Eles se impressionavam com números, com dados, com a solidez de um projeto. A cena se desenrolou na minha mente como um filme. Mateus, no centro da sala de reuniões, a mesma onde fui apunhalada, tentando projetar uma autoridade que ele não possuía. Ele provavelmente começou com uma piada, tentando quebrar o gelo, mas os investidores não estavam ali para rir. Senhor Alencar, posso ouvir a voz grave do Sr. Martins, o líder do consórcio de investimentos. Vamos direto aos pontos técnicos. Na página 87 do prospecto, sua irmã detalhou um sistema de fundação flutuante para minimizar o impacto no lençol freático. Poderia nos explicar a logística de implementação e os custos de manutenção a longo prazo? Um silêncio pesado deve ter caído sobre a sala. Eu imaginei Mateus gaguejando, folheando os papéis com as mãos suadas, o sorriso carismático derretendo em seu rosto. Ele não fazia a menor ideia do que era uma fundação flutuante. Ele provavelmente tentou desviar, falando sobre o conceito moderno do empreendimento, sobre a sinergia com a natureza. Mas eles não deixariam barato. A Sra. Chen, uma engenheira brilhante e cética, teria atacado em seguida. E quanto à eficiência dos painéis solares de película fina que foram propostos? Qual a taxa de degradação estimada em 10 anos e como isso impacta o plano de autossustentabilidade energética que foi o principal atrativo para nós? Pergunta após pergunta, o cerco foi se fechando. Eram questões que eu responderia de olhos fechados, com a paixão de quem desenvolveu cada detalhe. Eram as minhas respostas, as minhas soluções. A ausência da mente por trás do projeto não, era apenas notada. Era um abismo no centro daquela mesa. Mateus era um ator em um palco, tentando recitar falas de uma peça que ele nunca leu. O carisma dele, a sua imagem moderna, era inútil contra a muralha de perguntas técnicas que eles ergueram. O golpe de misericórdia, o clímax do desastre, veio como eu havia planejado. Foi o Sr. Martins quem deu a cartada final. Tudo isso é muito interessante, jovem, ele deve ter dito, a paciência esgotada. Mas palavras são apenas palavras. Sua irmã nos prometeu uma demonstração da planta interativa em 3D, um modelo navegável que nos permitiria visualizar cada fase da construção e a integração dos sistemas. Estamos ansiosos para ver. Por favor, pode nos mostrar? Esse era o meu trunfo. A planta interativa. Era uma obra-prima da tecnologia, um programa que eu mesma ajudei a customizar com uma equipe de TI. Levou meses para ser aperfeiçoado e existia em um único lugar, o servidor principal da empresa. Ou melhor, existia. Posso ver a cena claramente. Mateus se virando para o seu assistente, sussurrando, o pânico estampado em seus olhos. O assistente, um rapaz jovem e assustado, digitando freneticamente no notebook. Não estou encontrando, senhor. Procure de novo. Não está na pasta do projeto, senhor. A pasta parece estar quase vazia. A reunião terminou ali. Não com um aperto de mãos, mas com um silêncio constrangedor e executivos se levantando, abruptamente, guardando suas pastas com uma rispidez que dizia tudo. A fachada havia desmoronado. Não havia projeto, apenas um herdeiro despreparado e promessas vazias. Eu já havia terminado meu segundo café quando meu celular vibrou. Era um número desconhecido, mas eu atendi. A voz do outro lado era a do meu pai,
Mas não era a voz autoritária e furiosa de dias antes. Era uma voz quebrada, uma mistura de pânico, raiva e uma súplica desesperada. Luana, ele começou, a respiração pesada. Eles cancelaram. Eles nos mandaram um e-mail. Perdemos a licitação. Perdemos tudo. Eu permaneci em silêncio, deixando que o peso daquelas palavras o esmagasse. O que você fez? Ele gritou, a raiva finalmente vencendo o pânico. Os arquivos sumiram. Você nos sabotou. Você destruiu o negócio da sua própria família. Você tem que consertar isso. Eu olhei pela janela do café. O sol da tarde batia nas folhas das árvores. Eu me senti estranhamente calma, como o olho de um furacão. Todo o caos estava ao redor, mas no meu centro havia apenas paz. Peguei o telefone e disse com uma voz fria, clara e cortante, cada palavra pesada com o peso de 10 anos de trabalho não reconhecido. Eu não trabalho mais aí. Fiz uma pausa, deixando a frase cravar em sua mente. Fale com o seu diretor. E desliguei. O som do meu telefone se chocando contra a mesa de centro depois daquela última chamada foi o ponto final de um capítulo da minha vida. Eu não senti um triunfo cruel, nem uma alegria sádica. Senti apenas o vazio da conclusão. O nó que eu carregava no peito por 10 anos havia se desfeito. Eu estava livre. Mas a história, como eu logo descobriria, estava longe de terminar. A notícia da perda da licitação do residencial Aurora se espalhou pelo mercado como um incêndio em pasto seco. A construtora da minha família não era uma empresa de capital aberto, mas sua reputação era seu maior ativo, e essa reputação foi estilhaçada. O nome que meu pai tanto prezava tornou-se, da noite para o dia, sinônimo de incompetência e instabilidade. As consequências foram rápidas e brutais. O primeiro a sair foi o engenheiro-chefe, um homem que trabalhou comigo em todos os grandes projetos. Ele me ligou para se despedir, dizendo: Luana, eu não trabalho para amadores. O lugar estava um caos. Depois dele, foi como uma barragem se rompendo. Os melhores arquitetos, os gerentes de projeto mais experientes, os engenheiros estruturais que confiavam na minha visão, todos começaram a pedir demissão. Eram pessoas leais não ao nome na fachada do prédio, mas à liderança que existia dentro dele. Liderança que não estava mais lá. Grandes clientes, com obras em andamento, suspenderam os contratos, exigindo garantias que a nova e inexperiente diretoria não podia oferecer. O banco, que havia pré-aprovado uma linha de crédito gigantesca, baseada na minha apresentação do Aurora, recuou. Em questão de semanas, a empresa que eu reergui com tanto esforço entrou em uma espiral descendente da qual parecia não haver retorno. Meu pai e meu irmão tentaram me ligar mais algumas vezes, mas suas vozes já não tinham raiva. Apenas um desespero patético. Eu não atendi. A empresa deles já não era mais problema meu. Cerca de 2 semanas depois daquele telefonema fatídico, eu estava analisando algumas propostas de emprego, sem muito entusiasmo, quando recebi um e-mail com um título curioso, sobre o residencial Aurora. Era do Sr. Martins, o líder do consórcio de investidores. Meu coração deu um salto. Abri a mensagem, que era curta e direta, convidando-me para uma reunião. Fui ao encontro em um hotel de luxo, sentindo-me nervosa pela primeira vez em muito tempo. Lá estavam eles, o Sr. Martins e a Sra. Chen, as mesmas pessoas cujas perguntas haviam demolido meu irmão. Sra. Alencar, começou o Sr. Martins, dispensando as formalidades. Sentimos muito pela forma como as coisas aconteceram na reunião. Foi lamentável. Por favor, me chame de Luana. E eu não faço mais parte daquela empresa, respondi com firmeza. A Sra. Chen sorriu. Um sorriso discreto e inteligente. É exatamente por isso que a chamamos. Nós investigamos. Sabemos que o projeto era seu, do começo ao fim. E, para ser franca, o conceito do residencial Aurora é brilhante demais para morrer por causa de um drama familiar. Eu os encarei, sem saber o que esperar. Nós não queríamos o nome da sua família, Luana, continuou o Sr. Martins, inclinando-se para a frente.
Nós queríamos a mente por trás daquele projeto. Acontece que a mente não está mais lá. Então viemos até ela. Nossa oferta de investimento ainda está de pé. Mas não para a empresa do seu pai. Para você. Eu fiquei sem ar. Para mim? Eu não tenho uma empresa. Mas pode ter, ele disse, deslizando um documento sobre a mesa. Nós oferecemos o financiamento total. Você abre sua própria construtora, executa o residencial Aurora exatamente como o concebeu e entra como sócia, majoritária. Nós entramos com o capital. Você entra com o gênio. O que me diz? As lágrimas que eu não derramei na sala de reuniões, no dia da minha traição, subiram aos meus olhos naquele momento. Eram lágrimas de validação, de um reconhecimento, tão profundo que curava a ferida deixada pela minha própria família. 6 meses depois, eu não estava mais em uma sala de reuniões. Eu estava de pé, no meio de um terreno vasto e aberto, com um capacete de segurança na cabeça e botas sujas de barro. O sol da manhã aquecia meu rosto e o cheiro de terra molhada enchia meus pulmões. Ao meu redor, o som das máquinas e das fundações sendo cravadas no solo era a mais bela música que eu já tinha ouvido. Eu segurava as plantas do residencial Aurora nas mãos. Não uma cópia digital em um drive, mas o papel real, o projeto original. Minha nova empresa que batizei de Fênix Construtora estava a todo vapor. Muitos dos engenheiros que se demitiram da empresa do meu pai agora trabalhavam comigo, com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Eu não soube mais muito sobre a antiga empresa. Ouvi dizer que venderam alguns ativos para cobrir as dívidas e que se tornou uma sombra do que já foi. Mas, para ser sincera, eu não pensava mais nisso. Olhando para as estacas que marcavam o início do meu sonho se tornando realidade, eu entendi que aquilo nunca foi sobre eles. Não foi sobre fazê-los pagar. Foi sobre provar, para mim mesma, que meu valor não estava no nome que eu carregava ou na cadeira que eu deveria ocupar. Meu valor estava nas minhas mãos, na minha mente e na coragem de ir embora para construir meu próprio futuro. Eu não apenas me reergui. Eu construí uma fundação inteiramente nova, muito mais forte do que qualquer laço de sangue. E ali, com o sol no rosto e o futuro sendo erguido do chão, eu finalmente estava em casa.